a sua comida favorita? Carne. Carne. E a sua? Minha é sardinha. Sardinha frita. Sardinha frita. Não é sardinha de latinha, não. Não. Você prefere sol ou frio? Sol. Sol. Por quê? E qual a sua cor favorita? Verde. Verde? E a sua? Adivinha. Rosa. Qual superpoder você queria ter? De cura. Eu queria ver e a casa ficar arrumada. Antigamente tinha um desenho, Dinho é um gênio. A Dinho fazia assim, a casa ficava arrumada, eu queria o poder dela. Qual idade vocês têm hoje, na hora que a gente tá fazendo esse vídeo? Cadê? É sim? Não, eu viro 6. Não, pro 95, 6 é pra lá. 65. A senhora tem 65 e o senhor? 66. Mentira, 68. 67. Vai fazer 8, ele não sabe nem a idade dele. 68? Vai fazer 68. Eu tô tão velho assim? Não, você é menininho. 66, meu amor. Poxa. Sonha. Qual ano que você nasceu? 59, E onde? em Minas. E o senhor? 56, Rio de Janeiro. Carioca. Quais cidades a senhora já morou? Minas e Rio. E o senhor? Só Rio. Rio e Rio. Rio. Tô rindo até Tô agora. rindo. Tô rindo. Você teve algum animal de estimação, pai? Não. Teve sim, tem um monte de foto dele lá dentro com um gatinho. Ah, é, tem um monte de foto sua com Ah, mas gatinho. não era meu não, era do papai. E a senhora? Aquele cachorro lá que a senhora subiu. Não, eu sei que tinha uma cachorra branca, mas o nome dela eu não lembro não. Conta a história da cachorra. Meu pai saiu de cavalo, eu peguei e falei, ela vai ser meu cavalinho. Sentei nas costas dela, quando eu sentei nas costas dela, ela virou pra trás e deu uma mordida na minha perna. Eu tinha o quê? 4 anos, 3 ou 4 anos. Conta uma história que vem na sua cabeça quando você lembra dos seus pais. Dos dois juntos. Ah, só uma pancada. A gente esperava meu pai chegar às 11 horas da noite pra gente escutar a radionovela com ele. Sentar todo mundo em volta do rádio e ouvir radionovela com ele. Ele gostava que eu jogasse sinuca lá no bar. Ele tinha um bar e gostava que eu jogasse sinuca. Ficava apostando em mim. Qual pai? O adotivo? É, adotivo. Vários tantos. O pai verdadeiro eu não conhecia, ele morreu antes de eu era pequeno, Ah, é? Quando você era O que bebê. aconteceu pro senhor ter duas famílias? porque minha mãe era alcoólatra, a verdadeira. Então, a dona Hilda, que é minha mãe de criação, via sempre eu passando fome lá, tudo sujo. Aí perguntou para ela, você não quer me dar o bilu para mim tomar conta dele, não? Aí ela falou, eu dou. Não, era aqui. Bilu, bilu, bilu. Aí ela falou, dou. Aí deu, aí a dona Hilda me pegou, aí a gente se mudou para Niterói e nunca mais viu a Yolanda. Vamos ver agora no final, pouco tempo, quando ela tinha morrido. Um pouquinho antes, que eu Era um lembro que eu pouquinho conhecia, qual o apelido que eles te Bilu. chamavam? Bilu. Por quê? Não sei. Diz a irmã dele que cuidava dele que brincava com ele. Bilu, bilu, bilu. Ele quase morria de rir. Aí ficou Bilu. E da senhora, tinha algum apelido? Não, Nenhum. não. Com quantos anos vocês se conheceram? Sei lá. Eu não lembro, não. Sei Era que- 20 e pouco. É, porque era no supermercado do Leão. Isso, aí já responde. Como vocês se conheceram? Trabalhando no mesmo supermercado. E quem gostou primeiro? Eu. Eu não suportava. Eu gosto de palhaço. E ele era muito bobo, como é até hoje. Igual o Ricardo. Você trabalhava em que parte do supermercado? Em frente a dele, era na sessão de roupa e ele era na quitanda. Eu tinha que ficar aguentando ele me jogando carocinho disso, jogando pedacinho daquilo. Quanto mais ele jogava, mais raiva ficava. Aí eu briguei com o meu namorado, terminei, aí ele foi me consolar e foi embora junto comigo dentro do trem. Ah, Veio no mesmo trem que eu, aí ficou indo embora sempre junto. sempre junto. Aí esticava, em vez de descer em Campo Grande, ele vinha descer em Paciência, me levava em casa. Como que tu gostou? Começou a gostar dela? Tu lembra? Lembrar. Eu sei que eu sempre gostei dela, ela que não gostava de mim. Aí eu fui amaciando, até dobrar ela. Aí dobrei. Tá dobrando até Só não hoje. dobrei o pai dela, porque o pai dela não me suportava. É? Chegava lá e falava assim, lá vem esse magricelo, Magrelo. uma bela. Foi o pedido de casamento, pai? Tem a foto do almoço de noivado. Não lembro não. Com 3 meses que tá namorando, a gente ficou noivo. É? Tu não lembra?
Nada disso. Aí a gente tirou mãe de casa e veio, a minha casa, a nossa casa já estava possuída pela metade, a gente entrou pra dentro do esqueleto de casa com mamãe, com todo mundo, e ficamos morando E os meus todos juntos. tios? Todo mundo. Só a Nilma que não veio, que a Nilma já estava casada. Aham. O resto veio todo mundo. E como foi o casamento? Só não se viu. Seu casamento civil? Só, já estava morando junto. Não teve festa, nada? Nada. Quantos anos que vocês têm de casado? 43 a 44, uma coisa assim já. A Nilma casou em outubro, a gente casou em janeiro. Então tem que fazer a festa de 50 anos, igual a tia Nilma, né? Porque não teve festa. Falta 7 anos ainda. E tu acha que tu não dura 7 anos? Eu acho que não. Um conselho sobre estarem há tantos anos juntos. CD. CD sempre. Bota o CD no Suzano. Acrescentei, viu? CD? Sempre. Eu já tenho outro pensamento. Eu acho que a pessoa tem que dar com uma mão e pegar com a outra. Porque se for só dar, aí. Aí a gente vai em ordem de nascimento. Então, como foi o nascimento do Ricardo? E por que o nome dele? Eu estava passando na época uma novela, tinha um ator muito lindo e muito bom, o personagem dele, que se chamava Ricardo. E tu deixou ela botar o nome do cara bonitão da TV? Tu também achava ele bonitão, né? Aí ficou tudo com R. E como que foi o parto? Péssimo. Rodei hospitais por 3 dias, Em trabalho de parto? sem líquido, já perdendo o líquido amniótico todinho. Fui para o Pedro II, nada. Fui para Rocha Faria, uma casa de saúde no Calçadão de Campo Grande, nada. Voltei para Rocha Faria, nada. E voltei para o Pedro II. Aí cheguei no Pedro II, me internaram e fizeram uma cesariana. Ele já estava com metade da cabeça preta, Caraca. de tanto forçar para passar e não tinha passagem. Aí fizeram uma cesariana. Segundo filho, foi Renato? O porquê do nome do Renato? Aí foi ele que escolheu. Eu tinha escolhido a do Ricardo com R, eu falei, vou botar tudo com R. Aí escolhi. Mas eu queria Reinaldo. Aí ele botou Renato. Ainda bem, né? Que Reinaldo é feio pra caramba. Mas por que, Renato? Só por causa do R? Só por causa do R. E como que foi o nascimento do Renato? Eu não sabia que estava grávida até 7 meses de gestação. Eu estava. É sério? Quase Você não sabia nascendo disso, não? o bebê, não. Você não sabia disso, não? A doutora disse assim pra mim: se você quer se preservar o seu organismo, quando o Ricardo nasceu, você tem um resguardo total por 3 meses. Então, quando o Ricardo fez 3 meses, eu deixei ele com a mamãe e fui na clínica. Pedi à doutora para me receitar uma anticoncepcional para eu voltar à minha vida normal, para sair do resguardo. Aí ela virou para mim e disse assim: tá saindo tudo aí no leite. Meus seios estavam pingando. Não corre risco, não precisa tomar nada, não. Aí eu não tomei. Na primeira semana veio e ficou. Eles têm a diferença de 3 meses e uma semana. 1 ano, 3 meses e uma semana. Caraca. Eu não sabia que estava grávida. 3 meses eu não menstruei. Aí um dia eu entrei no Guarabara, estava conversando, não sei quem. Aí ela disse assim: você tá tão magra, tão estranha. Aí, e essa barriga sua tá esquisita. Eu falei assim: você sabe que tem hora que eu sinto como se tivesse um bicho mexendo dentro de mim? Aí ela dizia assim: você pode estar com mioma, mulher, vai no médico. Eu fui na clínica, fiz um preventivo. Você está com o útero, uma ferida imensa. Receitou 7 injeções e fazer cauterização. A Marli falou assim: não é possível que você esteja com isso, se você não sente nada. Vou contar lá no SAS e depois eu te falo. Aí contou para ele lá, o médico disse assim: traz ela aqui. Aí eu fui. Quando eu fui, a Marli me levou até na porta do consultório dele e voltou pro setor dela. Aí, daqui a pouco ele chamou ela. Escuta aqui o mioma, ó. Botou o funil, Aí fez. aquele cone na minha barriga e disse: escuta aqui, ó. Agora de quanto tempo tá? Aí ele começou: mede barriga daqui, mede daqui, calculou que devia estar uns 7 meses. Aí eu fui fazendo pré-natal, desse período em diante. Aí quando chegou na consulta, no dia da consulta do mês de março, o Ricardo fez 1 aninho, aí a barriga tinha crescido. Depois que soube que era gravidez, a barriga esticou, estufou. No aniversário do Ricardo de 1 aninho, foi com ele sentado aqui em cima do barrigão do Renato. Aí, quer dizer, o Ricardo estava começando a andar, estava começando a tirar fralda, porque já fez 1 aninho, aí nasce o outro. Eu fui para a consulta de pré-natal, eu estava lavando, a consulta era 2 horas. Aí eu estava lavando roupa, daqui a pouco, quando eu levantei, desceu água. Mas era a hora da consulta, fui para a consulta. Cheguei lá e ele disse assim: você está com dilatação já para ter o bebê?
Ele já está nascendo, você tem que ficar aqui. Eu disse assim, mas eu não posso. Não, lá no SAS. Ah, tá. Eu falei, mas eu não posso ficar aqui, eu tenho que avisar meu marido, avisar minha mãe. Não E não tinha existia telefone. telefone. Então eu tenho que ficar. Então ele disse assim, você vai em casa, resolve tudo que você tem que resolver e 8 horas da noite, até 8 horas eu te espero aqui. Sim, porque tem um horário, né? É, até 8 horas eu te espero aqui. Aí eu vim, desci em Campo Grande, Tá ouvindo? com o Ricardo no colo, desci em Campo Grande, passei no Três Poderes onde seu pai trabalhava. E tu? Falei pra ele, aí ele pediu o gerente pra sair e foi em casa. Aí eu fui em casa, arrumei a malinha do Ricardo e levei lá na casa da mamãe, lá na Divinéia, morava aqui no seu Ramos. Levei na casa da mamãe lá na Divinéia, deixei o Ricardo com ela e voltei pra ser internada. Aí o médico disse assim, tá tudo adiantado, amanhã, 10 horas quando ele foi dormir. Amanhã de manhã, eu venho te fazer uma cesárea, porque o primeiro foi cesárea, provavelmente o segundo vai ser. Sim. Então até amanhã, fui embora. Daí meia hora eu comecei, aí vontade de ir no banheiro. A enfermeira vinha me ajudar a sair da cama e ir pro banheiro. Chegava no banheiro, eu fazia força, não saía nada, eu voltava pra cá. Não era vontade no banheiro, era Não. contração. Aí, mas eu não tinha tido não do tinha Ricardo, sentido, porque ele não tinha passagem, ele não estava na posição. Aham. Aí, de novo. Aí quando chegou certa hora, trocou de enfermeira. Aí veio outra enfermeira. Aí ela disse assim, eu vou chamar o doutor, isso não tá normal não. Foi lá, acordou ele e voltou. Aí 5 horas da manhã, foi o tempo dele segurar assim a cabeça do Renato, saiu em cima da cama. Nem pra sala de parto foi. E depois do Renato foi o Fernando. É. E aí conta. Aí eu tava, a gente foi morar no Varanda, a gente trocou de casa. Uhum. Então eu vendi a nossa aqui no Parque Rafael, a mamãe vendeu a dela na Diviné, a gente juntou e comprou um sítio grandão lá no Varanda. Então a gente foi morar todo mundo dentro de casa, na casa. E era muita briga. Aquilo foi, eu grávida. Aquilo foi incomodando, né? Aí um dia, justamente na consulta de pré-natal, de novo. Só que aí eu estava fazendo uma casa de saúde que tinha em Campo Grande, em Senador Camará. Aí tinha uma maternidade em Senador Camará, aí eu saía da escola, já estava nessa época, eu já dava aula, né? Eu não estava fazendo pré-natal, não estava ligando para nada disso. Só que uma outra professora engravidou junto, no mesmo tempo que eu. Uhum. Então ela começou assim, vamos fazer junto? Então vamos embora, dava aula do pré-natal, a gente ia junto para lá. Aí nesse dia, a minha consulta era, acho que 10 horas, a dela tinha sido às 9. Então quando eu cheguei, ela estava lá ainda. Uhum. Aí eu cheguei lá assim, com a minha vista, olhava assim, parecia que estava de noite. Aí, mas o seu pai já estava comigo, porque eu ia para consulta longe, ele ia comigo. Aí a minha vista já embaçada, eu falei, não estou passando bem. Mas antes, um dia antes, eu tinha passado na rodoviária de Campo Grande, tinha achado linguiça calabresa, baratinho, tinha um mercadinho dentro da rodoviária. Eu comprei, lembro de tudo. Aí sentei, eu cheguei em casa, eu fritei, eu comi um gomo de linguiça daquele. Linguiça calabresa sobe a pressão, né? Sobe tudo. Então, a minha pressão subiu. Era o que eu estava sentindo, porque eu acordei já de manhã passando mal. Pressão alta. Pressão alta. Mas eu não tinha problema de pressão até aí. Aí cheguei lá, a gente começou a conversar, eu falei, Amélia, minha vista está escurecendo, eu não estou enxergando direito. Aí ela falou assim, vamos lá na enfermaria verificar sua pressão? Aí fomos. Verificou, minha pressão estava alta, na mesma hora ela disse assim, nossa, está muito alta a pressão dela. Aí me botou deitada numa maca e foi chamar o médico. Eu estava com o papel na mão, o papel caiu da minha mão. Eu estava segurando uma toalhinha para secar o suor, caiu da minha mão, perdi a força das mãos. Aí dali eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava lá em Andaraí, sem neném, sem nada. Já tinham operado, já tinham tirado ele, já tinham enterrado quando eu acordei. Eu acordei 5 dias depois. O médico virou para a Marli, para o seu pai, e falou assim, a gente não tem mais nada para fazer para ela. Vou desligar os aparelhos no domingo. Desligar tudo e botar ela, deixar ela aqui. Enquanto ela estiver respirando, a gente deixa ela aqui. Mas na hora que ela parar de respirar, acabou. Eu só fazia, dizem que eu só fazia assim. Só aquele ronco. Aí ele tirou os aparelhos e no domingo veio embora. A Marli passou na igreja, aqui, paciência, chamou a Giovana, que era a menina que estava dirigindo o Ministério do Louvor, e falou para ela o que era. Ela, na hora, ela parou o culto e pediu clamor. Aí a Marli foi segunda-feira, esperando fazer o enterro, né? Porque ele tinha desligado a parede. Eu estava sentada na cama, meu cabelo era maior do que o seu, desembaraçando o cabelo. Como foi pro senhor? Ah, foi horrível. Foi muito triste. E os meninos estavam com Muito minha avó? desesperado.
ficou em casa com minha mãe. E o que aconteceu no caso? O subiu, eu tive uma eclâmpsia, eles operaram, perguntaram para ele, a Marli, se salvava eu ou o bebê. Então eles Você lembra preferiram, disso? Não. eles Como preferiram que que foi? salvasse. Ah, deixa ele falar. Foi triste demais, né? O médico veio lá de dentro, desesperado, mais desesperado que a gente. Falou, ó, tem duas soluções, ou uma só. Eu salvo a mãe ou eu salvo o filho? Eu falei, salva a mãe, claro. Então tá. Aí foi pra lá, salvou a viúva, tirou o neném, botou no CTI, ainda estava vivo, mas durou poucas horas. O senhor chegou a ver ele vivo? Não. Aí não quis ver nem vivo nem morto. Tava com 6 meses, eu Tava levou no cartão, desesperado. era só 6 meses de gravidez que eu tinha já. Aí voltou, falou, ó, não adiantou. Eu tirei o neném, mas a pressão dela não quer baixar. Médico aí que vocês conhecem que possa ajudar, eu falei com a Marli. Aí a Marli telefonou para um médico. Aí o médico perguntou para ele, o que tu fez? Ele, ó, tirei o neném. Eles mandaram tirar o neném, eu tirei o neném. Só isso, só. Aí ele falou alguma coisa para ele lá, ele fez, não adiantou. Aí ele desesperado, com medo de ela morrer lá na mão dele, o que ele fez? Transferiu ela. Isso foi aqui em Bangu, Transferiu. no Senado do Camarão. Transferiu ela para o hospital, chegando lá no hospital, ela na maca, botaram ela no chão lá, e eu desesperado. Aí diz que apareceu um médico japonês, falou, o que ela tem? Aí falaram para ela, não, eu vou cuidar dela. Aí diz que ela, naquele nervoso, tacou a unha nele, aí ele pegou, levou ela para um CTI, cuidou dela, e nisso eu não estava mais lá. Eu já estava lá no cartório para fazer disse que só podia enterrar o neném depois que registrasse. Aí eu sentado lá na escada do cartório, chorando como um condenado, sem saber o que fazer, aí apareceu um pessoal lá e falou, o que houve? Eu falei, não, tem que enterrar meu neném Viu o que você faz? e eu não tenho dinheiro. Que lá? Aí os caras falaram assim, não pode deixar que a gente vai te ajudar. Aí eu fui lá, juntaram lá, pegaram um dinheiro, falaram aqui, ó, tá aqui. Dinheiro pro enterro e pro registro da criança. Tu nunca tinha visto eles na vida? E Aí, o cartório era dentro do hospital ou era em outro lugar? não, em outro lugar. Aí eu fui, enterrei o garoto, aí o coveiro falou assim, você quer ver o neném? Eu falei, não, não quero ver. Aí eu fui lá no caixãozinho assim, branquinho, aí enterraram ele. Aí eu saí de lá, Voltou pro hospital. voltei pra ver a Vilma. Aí fiquei com a Vilma lá, e depois que a Vilma não ficou boa, depois que ela ficou acordou. internada, que ela acordou que ela ficou internada, levaram ela para um terceiro ou quarto andar, oitavo andar. Que ela ficou maluca. E ela, Aí eu muito botei desgraçado, né? É, que eu fiz uma graça. Eu olhava lá do 8º andar e vi o Ricardo e o Renato andando lá no meio do campo. Aí eu disse para a enfermeira, que vontade de ir lá dar um abraço no meu filho, olha ele lá. Ela na mesma hora saiu correndo, voltou, me trocou de lugar, botou numa sala que não tinha janela mais. E disse que me amarrava, chegaram a me amarrar na cama. Caraca. Com medo de eu levantar e sair na janela do 8º andar. Achando que era o chão. Era o chão. Aí a senhora ficou internada quanto mais tempo depois que acordou? Eu fiquei. Deve ter ficado mais uns 15 dias. Mas todo mundo dizia que eu nunca mais seria a mesma. Uhum. Que eu ia ficar perturbada mentalmente, que eu ia ficar demente, louca, né? Uhum. Eu ia ficar louca porque a pressão tinha sido muito alta na cabeça. E eu ficava sentada conversando e dizia, sai daqui! Pergunta é assim. Tudo que tava lá. E cala a boca! Eu tava vendo alguém aqui do meu lado. De um lado tinha uma menina branca, de cabelo preto, comprido, que me perseguia. Aí ela parava e perguntou, o que? Aí pavor de roupa estampada.
Tudo que eu olhava, tudo que eu via era estampado. Era roupa estampada, quer dizer, eu fiquei perturbada. Aí eu voltei tive alta, vim para casa e continuei tratamento. Mas aquilo continuou me incomodando. Aí eu disse assim, se eu ficar em casa, dentro de casa, eu vou enlouquecer, eu vou voltar para a escola. Aí voltei na escola e pedi, se era julho, porque as férias de julho, agosto, quando as aulas voltaram, tinha um mês e pouco, quase 2 meses, deixaram eu voltar, porque era escola particular, eu voltei a trabalhar. Muito triste ainda. Depois do caso passado, ela contava que eu não estava normal. Eu conseguia fazer todo o meu serviço, da minha aula perfeita, que eu sempre dei, mas que eu sentava, na hora do recreio, todo mundo, a professora toda, eu sentava num canto e ficava assim. Aí o que levei foi tempo para sair daquele marasmo que eu estava. Mas voltei, graças a Deus, ao normal. Aí foi o Beto. A vizinha tinha a menininha de 3 anos, tinha uns 3 anos. Aí ela engravidou de novo. Aí veio para dentro, teve neném e veio para casa. Chegou em casa o padrasto, queria botar ela na rua. Disse assim, eu não vou criar, já crio um filho seu, eu não vou criar 2. Você se vira, vai embora, dá um jeito na sua vida. Aí ela chegou e disse assim, viu, eu vou dar a Ana Lúcia para você, e porque eu sei que você é apaixonada por uma menina, e vou embora para casa do meu tio lá em Realengo, mas eu vou levar só o neném. Eu não dá para levar os 2. Falei, tá, pode deixar ela aqui. Aí fiquei toda feliz, né? Uma menina. Aí ela o tempo foi passando, ficou janeiro, o resto final de janeiro, fevereiro e o início de março. Aí eu cheguei no trabalho, a gente já tinha separado casa. Eu estava na casa nos fundos e a mamãe à frente. A mamãe disse assim, André tá aí atrás de você, toda hora vem te procurar. Eu já tinha almoçado no serviço, fui lá. Só que mãe, onde vai, os filhos vão atrás, né? Aí eu fui lá aí o Ricardo e a Renata atrás de mim, eles eram pequenos, o Renato tinha acho que 11 anos, o Ricardo tinha 12, atrás de mim, foram comigo. Aí eu cheguei lá, mas que você está me procurando? Ah, eu tenho uma decisão, eu quero a minha filha, porque eu não consigo viver sem ela. Eu cuido dela até hoje, eu cuidei dela até agora, e não consigo ficar sem ela. Lá em Realengo eu não consigo lugar nenhum para deixar o neném para poder trabalhar. E para ela tem creche. Então eu vim te perguntar, se você quer ele, trocar comigo, você fica com o neném, e eu levo ela, Renato falou, eu sou correndo e vou para casa. Bebezinho com 2 meses. Você estava trabalhando? Chegou em casa, mamãe abriu a boca a chorar, e que a mamãe não podia fazer isso com o filho, foi aquele show. A criança não tinha sido registrada, não tinha nada. Aí eu fiquei com ele. Fui lá na Pedra, no posto, que eu morava no varanda, né, e conversei com a direção, toda a situação dele. Fizeram um cartãozinho. Aí, se você for registrar ele, qual vai ser o nome dele? Aí eu disse, com o nome, sobrenome, tudo bonitinho. Ela pegou, anotou. O papel da maternidade estava ali, que ele tinha, a data que ele tinha nascido, tudo, botou tudo no cartãozinho de vacina dele, fez de conta que ele era meu filho, para poder eu conseguir dar as vacinas nele e tratar dele, sem ele ser registrado, coisa que eu não podia. Mas Deus, quando está na frente, tudo acontece, né? Aí ele pegou, aí comecei a tratar dele, levar das vacinas, fui cuidando. E todo mundo ficou apaixonado por ele. Aí eu disse assim, então eu vou registrar ele. Aí sim, aí tinha um pastor na igreja, que era pastor da Igreja Batista, que quando o papai batia na mamãe, a gente mudava de casa, a gente saía de casa quando ele estava muito ruim, a gente juntava tudo e saía. Então esse pastor tinha uma Kombi de mudança, então ele carregava a gente. Era ele que levava a gente para lá e para cá. E esse pastor indo muito na nossa igreja, então a gente conversando, eu achava de conversar muito com ele falou assim, eu conheço um amigo que é conselheiro tutelar lá em Santa Cruz, e ele pode te ajudar. Aí se você quer registrar, você vai ter que passar pelo conselheiro tutelar para fazer tudo legal, porque o papel dele está no nome da mãe dele. Aí nós fomos para o conselheiro tutelar, corri atrás, aí teve várias audiências aqui em Santa Cruz, depois passaram para o centro da cidade, para a vara da infância. Não, anos depois não. Ele já tinha 3 anos quando eu consegui registrar ele. 3 anos? Aí eu já levava ele até para a escola, sem certidão, sem nada. Ele já era bolsista lá no Guarujá e tudo. Aí consegui registrar. Antes dele autorizar a certidão, o serviço social veio aqui. Aí a gente já morava aqui. Aí chegou aqui, queria ver, chegou na hora do almoço. Eu estava dando comida a ele. Tinha 2 anos, devia ter, uns 3 anos, 2 anos e pouco. Aí estava dando comidinha a ele na boca. Ela veio, olhou o que ele estava comendo.
queria ver onde ele dormia. Aí ele tinha berço, tudo arrumadinho, cômoda com as roupinhas dele, que aquela cômoda ali foi pra ele que eu comprei. Aí, tudo arrumadinho ali direitinho, ela deu o parecer dela e foi embora. Aí deu um tempo, ele me chamou e autorizou a certidão. Aí ele saiu de lá registrado. Aí tá aí o meu chameu. O xodó da casa. Soltar pipa todo final de semana. Não, toda hora tá bebê, nem deu sinal de vida, nós chamamos de bebê ali, né? Quando eu saí da maternidade, avisou para todo mundo lá, quando eu saí do hospital, que eu nunca mais poderia engravidar, por causa da eclâmpsia. Aí quando foi, depois que a gente já estava com o Beto, eu fui no médico porque eu estava me sentindo muito mal. Aí, e a minha menstruação sumiu. De novo. Eu já tinha 38 anos. Aí eu cheguei para a doutora e disse assim, doutora, eu estou sentindo, eu não lembro o nome dela não, mas eu lembro da cara dela. Aí eu disse para ela, eu estou sentindo isso, isso e isso. E ela disse assim, Tu não tinha pensado que estava grávida? não. Eu tomava anticoncepcional. Eu passei a tomar anticoncepcional. Aí não estou grávida, né? Aí peguei, falei para ela, será que eu já estou entrando na menopausa? Aí passou. Ela disse, não, vai ali fazer um exame de urina. Esse exame de urina pra quê? Vai fazer um teste de gravidez e volta aqui. Eu fui lá, fiz o teste, ninguém falou nada, ninguém explicou. Quando eu chego lá aquela hora, eu disse, você está grávida. Aí ela disse assim, daqui a 9 meses a menopausa nasce. Chegou a um certo ponto que ela falou assim, você está cheio de problema, você toma 1001 remédios, eu tomava até calmante nessa época. Então, se você tivesse bebê, quando ela viu que era gravidez, se você tivesse bebê, vai nascer, pode nascer doente mental, pode nascer com alguma deficiência, ou até faltando um membro. Você tem a opção de abortar agora. E quando tu descobriu a gravidez, estava quantos meses? Não, no começo. No início. Aí eu disse assim, não, se Deus mandou, ele vai dar o jeito. Chegou um certo tempo, eu fui fazer, aí a gravidez era de alto risco, então eles não quiseram mais fazer aqui, já que eu insisti em fazer. Então eu tinha que fui para Alexander Fleming, com Marechal Hermes. E tu, como que foi quando tu descobriu que ela estava grávida de novo? Tu lembra? O sonho dela era sempre ter uma criança, uma garota, né? Então quando ela ficou grávida, eu falei, agora que ela vai ter uma menina. E tu não ficou preocupado porque era de risco? Não, porque naquela época ela já tinha... Estava tentando fazer eu virar cristão, né? Porque ela ia para a igreja, eu não ia. Aí naquela época eu já estava confiando mais em Deus, né? Sim. Aí depois dos problemas todos que aconteceu no nosso casamento, eu me peguei muito a Deus. Aí eu entreguei na mão de Deus, falei, seja feita a sua vontade. Aí no Alexander Fleming. Aí no Alexander Fleming eu comecei as consultas, tudo direitinho, fazer a primeira ultra, que eu nunca tinha feito uma ultra na minha vida. Aí a Cris foi comigo. E a Cris em cima, em volta de mim, a Cris foi comigo. Quando eu entrei na sala, ela ficou na porta. Não podia entrar? Não, mas tinha uma escadinha. Aí eu entrei, fiz a outra e voltei. Mas quando eu voltei, eu já estava tão calejada de sofrer com doença, com tudo, que eu disse para ela, aí ela, aí, é o que? É um menino? Eu disse, é uma menina. A Cris deu um pulo dessa altura, um grito dentro do hospital que parecia que ela estava passando mal. Mas eu pulando, correndo. Aí a gente veio embora. Aí vamos escolher o nome. Vou passando. Aí eu queria botar Rebeca. Ah não, eu já escolhi primeiro. Rebeca vai ser a minha próxima. Eu já escolhi primeiro. Aí eu disse assim, bom, eu quero um nome bíblico. Foi Deus que me deu, eu quero um nome bíblico. Aí, então vai ser, aí eu fiquei entre Rebeca e Raquel. Falei, vamos fazer votação. Aí botei o Ricardo, o Renato, o Beto, todo mundo para ajudar a escolher. Aí eles preferiram Raquel. Mas tu lembra quem votou em o quê? Todos eles queriam Raquel. Só você, Rebeca? E o senhor? Eu queria Raquel também. Aí eu ainda fiquei aborrecida porque depois a Cris engravidou e botou Carolina no lugar. Zé Moreira, ele já tá acho que já está com 100 anos, com quase 100 anos. Eu estou com 65, ele deve estar com... Quando eu tinha 18, ele tinha 36, quer dizer, ele está chegando nos 90. Aí o Zé Moreira falou assim, ai, Vilma, não faz isso não.
Não põe Raquel não, que você vai se arrepender. Eu não conheço toda a minha vida uma Raquel que seja tranquila. Eu sou ótima. Ela vai te dar muita dor de cabeça. Falei, agora já é. Com 3 anos, eu já não controlava mais a bicha. Como foi o parto? Aí, o parto foi divertido. Foi divertido. Foi. Esse foi divertido. Porque a gente estava na casa, só naquela parte de lá. Aham, só tinha Aquele lado de lá da casa. Aí esse lado aqui, Tava em obra. estava em obra, vieram bater a laje no feriado. No dia seguinte, que era ponto facultativo, então eles vieram bater a laje. Eu fiz um mutirão, o pessoal da igreja, junto com o pedreiro, veio pra cá bater a laje. Aí, Vilma foi pro fogão, com a pança desse tamanho, aí fiz feijoada. Aí todo mundo tá assim, você não vai comer não, né? Você não vai comer feijoada não, né? Não vai, tá demorando. Aí, quando foi, o João dizia que eu era maluca. Quando foi no dia de bater, fiz a feijoada um dia antes, tudo prontinho, para quando eles chegarem, a gente só esquentar, fazer o arroz e servir, o pessoal almoçar depois da laje. Aí, quando eu acordei no dia da laje, que eu pus o pé no chão, Tirou a bolsa. ai, Vilma, contou pra ninguém. Tu tava aqui não? Tava trabalhando? Eu só vivia trabalhando. Aí a Vilma não contou pra ninguém. Aí quando foi, depois do almoço, todo mundo almoçou, comi feijoada junto com todo mundo. Aí eu falei, Tony, vem cá. Aí falei, a bolsa estourou, eu tenho que ir pro hospital. Aí eu tenho que fazer isso, então vai e faz, depois você vem e me leva. Aí assim ele fez. Me botou no carro, me levou, 7 horas eu estava entrando na Alexander Fleming. 7 horas da noite. Da noite. Mas aí eu já era cirurgia porque eu ia ligar. Aham. Aí o médico preparou tudo, a enfermeira prepararam tudo, já me internaram. Aí o médico veio e disse assim, tá tudo certo, tudo certo. Aí, pegar a cadeira de roda, falei, pra quê? Vambora. Fui andando junto com ele para dentro da sala de cirurgia. Aí eu cheguei lá, deitei, e ele disse assim, gente, eu nunca vi uma pessoa tão tranquila na hora do parto igual esse. Aí pegou, preparou tudo. A Índia foi em férias passear. Aí foi cortando e cantando o tempo todinho. Aí terminou, quando ele abriu, tirou, viu? Tem mais uns 4 aqui, você quer? Eu falei, Deus me livre, chega! Aí ele, então eu vou tirar tudo. Aí fechou e ligou. Aí tá aqui, ó, pra você ver que eu tô tirando, não tô enganando não. E eu vou fora, mas cantando. Aí eu fui em férias passear. Todo cortando ela e cantando, é mole. E ele não sabia do negócio de que ia nascer doente? Não. Não, porque ele não deu Mas nada, perfeito. exame nenhum. Só tinha um rostinho assim, porque estava debaixo da minha costela. Não Estava tinha presa visto debaixo da isso. minha costela. Era bem tortinho mesmo. Quando ele veio, daqui esse neném. Eu disse assim, meu Deus, que coisa feia. Meu Deus, isso aqui era muito pequenininho, estava aberto, a gengiva de fora, o rosto um pouquinho torto. Linda. Aí virou Fiona. Quando tu me viu a primeira vez, tu falou que era feia também? Ah, não. Não falei que era feia, não falei? Não sei. Eu não falei pra ninguém, eu só pensei. Ah. Eu só pensei. Eu Que falei que era menina, que feia. menina feia. Um conselho que vocês dariam pra alguém que perdeu um bebê agora, recentemente? O conselho que eu dou é ter muita fé em Deus, né? Se apegar em Deus para conseguir passar por essa tempestade. Porque é muito sofrimento. Se a pessoa não tiver fé em Deus, não se apegar a Ele, não consegue passar não. Luciana, um conselho. É força e tentar de novo. Do mesmo jeito que um não deu certo, o outro dá. Uma história bem rápida e engraçada, de cada filho. Bom, o Ricardo era pequenininho. Quando era pequeno, ele tinha a alergia dele era muito grande. Então eu tratava dele em São Francisco Xavier. Aí é uma que eu nunca esqueço, uma situação que eu nunca esqueço. Lá vou eu para o hospital São Francisco Xavier, trem lotado, eu com ele sentadinho no meu colo, indo para o hospital. Aí ele começou a espirrar. O cara acendeu um cigarro do lado dele, aí a fumaça fez ele começar a espirrar. Aí, tchim, tchim. Aí o cara virou pra ele, saúde! É de... Aí uma do Renato. Seu pai trabalhava no mercado lá em Campo Grande
E ele não suportava, como ele não suporta até hoje, ninguém põe a mão na cabeça dele. E os colegas do seu pai vinham passando a mão na cabeça dele, vinham brincando. Aí, ô garotão, como é que é essa de batata em promoção assim na frente? Ele olhou bem para batata. Batata! E foi embora. Tu, Conta, então. quando você sumiu dentro de casa, que a gente procurou, fomos lá na rua, aí quando a Vilma, eu tava lá na rua, a Vilma me chamou, vem cá, vem onde que ela tá. Aí quando nós entramos no quarto, tava a porta do guarda-roupa aberta um pouquinho só. Tu tava lá, quando abriu, tu morria de rir. Tinha mobilizado o bairro inteiro pra O me bairro achar. inteiro para procurar. Estava em construção, todas as casas em construção. E do Beto? Saía brincando com o Matias, brincava ali nos fundos. Aí caía alguma coisa dentro do quarto. Ele não pulava a janela de... Morria de medo de altura. Ele subiu no pé de abacate, ficou preso lá em cima. Lá atrás, quando era o quê? Goiaba? Tinha um pé lá. Eu lembro, tinha escada pra laje. Meu pai subia pra laje, puxava a escada pra ninguém subir. Aí eu lembro que eu subia pelo pé e ia pra laje. Aí o Beto um dia foi tentar subir pelo pé e ir pra laje e ficou preso no pé. Não, isso não. É uma canção de Niná que você cantava pra gente dormir. Dorme, dorme, meu bebê, a mamãe ama você. Qual foi o seu primeiro e o último emprego? Meu último emprego foi o Fiscal de supermercado salão. Montreal, Fiscal de salão, né? fiscal de salão. E o primeiro, tu lembra? Primeiro foi como faxineiro. Quando tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, eu era muito novo. E a senhora? Você quer emprego de carteira ou emprego ou serviço O que de você serviço? considera um emprego? 12 anos. 12 anos de quê? Eu tinha De 12 anos. faxina, né? De doméstica. E aí depois a senhora estudou e começou a dar aula na escola. A senhora deu aula na escola há quantos anos? Mais ou menos? Uns 20. Uns 20 anos. E aí o último foi de... Professora. Não, foi de agente comunitário de saúde Ah, é? e depois de auxiliar de administrativo. administração. O senhor vou perguntar depois. A senhora já foi hospitalizada? Sem ser todas essas? Chega, Teve não. um infarto, né? Já foi muito É. hospitalizado. Então vou perguntar ao meu pai. O senhor já foi hospitalizado alguma vez? Uma vez só. Quando ele teve síndrome É. de Guillain-Barré. Isso. E aí, aí a próxima pergunta é, que junta, que foi quando o senhor foi hospitalizado e como foi a sua conversão? Que foi meio que junto ali, né? Foi ali, né? Foi ali no hospital, lá no Acari, Uhum. certo? Foi engraçado, porque levou Bíblia pra mim, levou rádio pra me escutar indo. Aí eu era viciado em cigarro, né? Fumava muito. Aí eu saí da cama, um dia de visita, fui lá numa sala que tinha um pessoal lá e tinha uma mulher fumando, né? Aí eu pedi um cigarro a ela. Ela falou, não dá cigarro a doente não, você tá doente, rapaz, não vou dar cigarro nada a você. Aí eu voltei, aborrecido. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, se o Senhor fazer eu parar de fumar, amanhã mesmo estarei na tua casa. Aí na mesma hora parei de fumar. E na mesma hora foi pra igreja. Aí, E a sua conversão, como foi? Tu lembra? Foi natural, sim. Eu ia pra igreja. Primeiro, a minha conversão eu acho que foi aos 6 anos. Que a minha avó levava a gente para a escola dominical. Vó, qual o nome? Donária. Dona. A vó Donária levava a gente para a escola dominical. Aí dali ficou aquela raizinha. Uhum. A gente veio para o Rio, sabe, porque eu morei um tempo com ela, esse tempo que eu morei com ela, uns 6 meses mais ou menos, a gente ia para a igreja sempre. Aí depois de lá eu vim para cá, a gente veio para o Rio, aí a nossa vizinha era evangélica. Aí ela pediu a ele para deixar eu ir com ela, a primeira que foi fui eu. Aí ele deixou. E ali eu fiquei até hoje. Tinha quantos anos, mais ou menos? Aí, quando eu comecei com ela, uns 10. Quais são os seus hobbies? Tipo, coisa que você gosta de fazer. Você fica por último, que é muito fácil. O que eu gosto de Tu fazer? gosta de costurar. Gosto de fazer salgado. Tô afim de fazer nada, eu só tenho que fazer salgado. É. Gosto de fazer salgado, gosto de fazer crochê, gosto de bater perna, Ou como gosta de gastar dinheiro. de gastar dinheiro, então.
Por causa que ela trabalha muito. Pra poder ter o dinheiro pra poder gastar. É isso aí. E o senhor, seu hobby? Meu hobby é pipa. Adoro soltar pipa. Principalmente com meus filhos. Quando a gente sai de domingo pro festival, aí vai eu, o Ricardo, o Roberto, aí eu me sinto realizado. Mas aí você solta com o Renato também, né? Quando o Renato tá afim aqui, você solta em casa também. Ele só tá lá da laje. É. Meus filhos. Uma coisa que você queria dizer para as pessoas que você aprendeu ao longo desses anos, pra gente encerrar o vídeo. Uma coisa que você aprendeu e que você queria ensinar para as pessoas. Sobre a vida mesmo, sobre viver a vida, sobre Deus, sobre qualquer coisa. Sejam honestos, que é honestidade sem mentira, porque isso aí acaba com qualquer relação, qualquer família, qualquer lugar. Então, sejam honestos, falem sempre a verdade, façam sempre as coisas certas, que vai longe. Eu diria mais, seja honesto, trabalhador e confie em Deus. Porque sem Deus a gente não é nada. Dá um abraço aqui agora pra gente encerrar. Ah, mas vai doer. A gente vai pra cá. Ah, tá. Sim.